Bom dia, Riva! Bom dia para você, para os seus ouvintes do Manhã da Gospel. Nós estamos chegando, graças a Deus, para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Medo e coragem. No livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 6, diz: assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Repito, Hebreus 13, 6. O assunto do medo fica vindo à tona de tempos em tempos, acionado pelos mais diversos gatilhos. Pode ser a guerra, os desastres naturais, pode ser doenças, epidemias, crises locais ou mundiais, instabilidade política, violência urbana e tantas outras coisas. A semente do medo está no coração do homem e acaba sendo regada e germinada por estas coisas. O problema é que não é uma semente espiritual, mas uma semente natural que pertence à natureza terrena. Não há sobrenatural divino nela. Ter medo é normal e natural. Ser confiante e nada temer é sobrenatural e espiritual. Uma vez, uma pessoa que eu conhecia de longe cometeu suicídio por dívidas financeiras. Quando me contaram, eu fiquei chocado. Afinal, o montante era o dinheiro no valor de um carro novo e nem era dos mais equipados. Mas para ele, era o fim do mundo. Aí me perguntaram o que eu achava e eu respondi exatamente isso. Coisa natural. Se fosse espiritual, não aconteceria. Eu sempre penso que o pior que alguém pode me fazer para cobrar uma dívida é me matar. Então por que eu vou me matar? Ele que se acerte lá com Deus. Mas o medo aparece na hora de dormir, na hora de comer, na hora de sair para a rua, na hora de viver a vida que Deus nos deu. Evidentemente, esta vida está debaixo de um enorme peso espiritual e realmente está preocupante. Mas nada que justifique perder a confiança no cuidado de Deus. A palavra-chave do versículo que lemos, lá em Hebreus 13:6, é confiadamente, que sugere algo cuja confiança não pode ser abalada. Naturalmente, posso sentir medo e não confiar. Espiritualmente, posso confiar e não sentir medo. É uma decisão a ser tomada, ainda que não das mais fáceis de ser vivida e posta em prática. Eu me lembro que meu filho, quando era pequeno, e ele tinha medo de algumas coisas, ele pegava na minha mão. Quando a mão escorregava, ele suava frio e corria para pegá-la de novo. Isso é confiança, segurança, cuidado do Pai. Nada de medo. Que possamos ser assim com Deus, o nosso Pai eterno. Sabe, não há nada mais que atrapalhe a vida das pessoas do que o medo. Ele atormenta, ele tira a paz, impede o progresso e é um grande obstáculo que Satanás usa contra as pessoas para mantê-las fora da vontade de Deus. Há pessoas que têm medo de tudo. Sentem medo de outras pessoas, do passado, do futuro, medo de ficar pobre, de perder entes queridos, medo de altura, medo de elevador, de água, medo de bactérias e por aí vai. Praticamente qualquer coisa que você imaginar, alguém pode ter medo. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Nós podemos sentir medo, sim, mas não precisamos nos entregar a ele. Podemos fazer tudo o que precisamos e queremos fazer, mesmo se tivermos que fazer com medo. Porque coragem não é ausência de medo, mas agir mesmo quando estamos com medo.
Toda vez que Deus nos pede para fazer algo, Ele sempre provê tudo o que precisamos para a tarefa. Ele nos dá a capacidade, os recursos, a coragem, a sabedoria e tudo o que for preciso para terminar bem. Podemos não ver ou sentir as provisões de imediato, mas à medida que andamos em fé, essas coisas sempre estarão presentes. Satanás usa o medo para nos fazer recuar, mas Deus quer que percorramos todo o caminho para vermos nossos sonhos realizados. Uma coisa que precisamos fazer para viver uma vida melhor é não andarmos com pessoas extremamente medrosas, pois nós não podemos vencer nossas batalhas se estivermos rodeados de medo. A Bíblia diz que Gideão estava indo para a guerra e que estavam com medo, e isso significou cerca de 2/3 dele. Veja só, Deus disse que a primeira coisa que ele devia fazer era se livrar de todos os soldados que estivessem com medo. Juízes 7:3 diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Eu não estou dizendo que devemos ignorar as pessoas que têm medo, mas estou dizendo que se quisermos cumprir a vontade de Deus, precisamos estar rodeados de pessoas que sabem que o medo existe, mas não aceitam ser governadas por ele. O medo distorce nosso pensamento, nos atormenta emocionalmente e faz com que tomemos decisões sem pensar. Por isso, hoje é tempo de dizer não ao medo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo capítulo 1, verso 7. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27, verso 1. Podemos orar assim nessa manhã. Pai, obrigado, porque não preciso temer este mundo e seus males, pois o Senhor cuida de mim. Ensina-me a ser confiante. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.